Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Ponto de Vista, o nosso espaço para falarmos sobre saúde aqui na tela da TV Assembleia. E hoje a gente vai trazer à tona um tema muito importante que muitas vezes acaba sendo esquecido, porque graças a Deus o número de adeptos do cigarro está diminuindo. Em contrapartida, há outros desafios também, como por exemplo o cigarro eletrônico. E para quem quer parar, quem quer um apoio, será que existe um lugar específico para buscar esse suporte, esse acompanhamento, esse até incentivo? Um ambiente ali que seja propício ao compartilhamento desses desafios? Aqui em Alagoas, felizmente, este lugar existe. Eu estou falando desse núcleo de apoio ao tabagista, para que ele possa encontrar esse espaço onde ele vai ser entendido, acolhido e terá também a assistência necessária para tentar vencer essa batalha contra um inimigo silencioso, mas que também mata. Quem vai conversar conosco hoje sobre esse assunto é a Eunice, que já está aqui conosco, minha querida amiga Eunice Canuto, que está coordenadora do Programa Estadual de Controle do Tabagismo aqui da Secretaria de Saúde do Estado. Muito obrigado pela sua presença, uma alegria tê-la aqui novamente. Boa tarde, Warner. Boa tarde, telespectadores da TV Assembleia. É um prazer muito grande estar aqui novamente para a gente falar mais uma vez sobre o Programa de Controle do Tabagismo, sobre como o tabagismo afeta a vida e a saúde daqueles que, infelizmente, fazem a opção por fumar. Mas quando eles também decidem que querem parar de fumar, nós temos alternativas onde eles poderão buscar locais e poderão fazer o tratamento. Isso é muito interessante, sobre isso, né? que nós vamos conversar hoje. E um dado que a senhora já nos traz aí é que, apesar de ser difícil, normalmente quem se envereda por largar, por abandonar, vencer o vício, é mais determinado. É um ponto importante no final das contas, né? Isso, porque nós oferecemos o tratamento, várias unidades, onde o tabagista ele pode buscar o apoio para parar de fumar. Mas a primeira questão que a gente vê é uma dependência. O cigarro, o tabagismo provoca uma dependência química. Primeiro ele tem que dizer, está me fazendo mal, preciso parar. Então, a iniciativa é daquele fumante, daquele tabagista que está querendo parar de fumar. Esse talvez seja o passo mais difícil, ter a consciência de que, apesar de para alguns ser prazeroso, trazer ali, muitas vezes até um desvio da atenção do dia a dia, entre uma tragada e outra, ter a consciência de que aquilo dali é um inimigo que eu carrego no bolso, que estou levando para dentro de mim, é o mais difícil? É o mais difícil porque ele considera, geralmente o fumante considera o cigarro como um amigo do peito. Aquele que ele está sempre junto, busca apoio, como você mesmo colocou. Nos momentos de alegria, eu fumo porque estou alegre, eu fumo porque eu estou triste, eu fumo porque eu tive uma contrariedade no trânsito. Companheiro. Eu fumo, então, é o companheiro, só que é o companheiro errado, né? E aí até ele ter consciência, porque não se quer dizer que todo fumante não tenha consciência dos malefícios. Grande parte tem sim consciência dos malefícios, mas depois que a dependência está instalada, fica um pouco difícil dele dizer, vou parar de fumar. Então a iniciativa tem que ser dele, ele que faz essa opção. A gente sabe que muitas vezes a pessoa até quer, mas diz assim, mais para frente, né? Aí chega ali um filho, a esposa, o marido, um familiar, um colega de trabalho, rapaz, para com isso, vai te fazer mal. Existe também essa correlação de pessoas que de alguma maneira acabam estimulando a pessoa a refletir, a buscar parar. É relatado também pelo tabagista que isso de alguma maneira contribui? Para ele parar de fumar, contribui. Nós temos um exemplo agora, tem um amigo, é um amigo de um amigo, que tem uma filha de 7 anos que o pai está usando o dispositivo eletrônico. Sim. Aí o que é que a filha faz? Todos os dias ela vai fiscalizar os bolsos do pai quando ele chega, pai, o senhor precisa parar. Então a importância da família, porque a esposa, porque tem o fumante passivo e tem a família. Não tem como o fumante ele não fuma sozinho. Sofre junto, né? Exatamente, sofre junto, inclusive as consequências, porque o tabagismo passivo ele é mais prejudicial do que para o próprio fumante.
Então, afeta a saúde da família como um todo, até dos nossos pets, até dos animais domésticos. Isso é interessante, né? Porque no final das contas, às vezes a pessoa diz assim, eu fumo ou eu bebo, já ouvi tanto de um quanto de outro, mas isso é um problema só meu. Se eu estou fazendo mal, é somente a mim, não estou prejudicando a ninguém. E não é bem assim, né? Tanto o alcoolismo quanto o tabagismo, como a senhora já esclareceu aqui de maneira prática, provocam também sequelas, traumas naqueles que convivem com a pessoa que faz uso dos dois, né? Isso, porque a fumaça, no caso do fumante passivo, ele recebe, além da carga do fumante, tem a contaminação pelo próprio ambiente e o que o outro já, vamos dizer, é um fumante de segunda categoria. Quer dizer, mais a sequela ou outros problemas que aquele fumante tem. É como se ele estivesse socializando mais alguma coisa além da própria fumaça. É importante, inclusive, destacar, eu já vi reportagens que comprovam que esse fumante passivo pode desenvolver os mesmos problemas de saúde, inclusive, daquela pessoa que de fato está fumando por essa convivência. Então não é um mal que eu faço somente a mim. De alguma maneira eu preciso ter consciência de que posso, nesse convívio, estar sim prejudicando a vida de outras pessoas que certamente nem gostariam de estar inalando aquela fumaça, sentindo aquele odor do cigarro, né? Isso. Olha só, nós temos... segundo a Organização Mundial de Saúde, morrem 8 milhões de pessoas por ano em consequência do uso do tabaco. Desses 8 milhões, 1.200.000 pessoas morrem em decorrência do tabagismo passivo. Então, os mesmos problemas de saúde que tem o fumante ativo, tem o fumante passivo. São as mesmas consequências, os mesmos riscos de adoecer, ter câncer, vários tipos de câncer, várias doenças provocadas, mais de 50 doenças provocadas pelo uso do tabaco. Então, é um péssimo companheiro, tanto para o passivo como para o fumante. Não existe uma margem de segurança, dizer eu estou num ambiente e se o outro fuma, é um ambiente que eu posso me dizer assim, eu estou livre. Não, se for um ambiente fechado, onde haja pouca circulação de ar, tem essa possibilidade de contrair sim, de ter os mesmos problemas. Aqui em Alagoas, pelo menos, a gente tem leis que impedem, né, o uso do cigarro, por exemplo, em ambientes fechados, como restaurantes, shopping centers, outras áreas semelhantes a essa, o que é um grande ganho. Agora, eu queria inclusive aproveitar aqui para mostrar alguns folders, também aqui algumas publicações que tratam, por exemplo, do desejo daquela pessoa que está querendo parar de fumar, os problemas dos dispositivos eletrônicos, né? Porque quando a gente acha que, felizmente, o cigarro está saindo de moda, a indústria inventa alguma outra coisa para continuar aprisionando as pessoas nesse vício maligno, né? Porque mata no final das contas. Sim. E esse aqui não se deixe enganar também pelas novidades. É um mal antigo que começa a ter uma nova roupagem no final das contas, por exemplo, o cigarro eletrônico. Há pessoas também que já procuram o núcleo em decorrência dessa dependência química, podemos dizer assim, quase eletrônica no final das contas? Isso é uma dependência química, vamos dizer, pior do que o próprio cigarro convencional. Porque o cigarro convencional, você já sabe, quando a pessoa vem ter os primeiros sintomas, ele já fumou o quê? Mais de 10 anos para desenvolver uma DPOC, um problema cardíaco, qualquer outro problema. Já tem passado mais de 10 anos. Enquanto que o cigarro eletrônico, ele tem uma velocidade muito maior de prejudicar o organismo, porque não existe segurança no material que contém esses dispositivos eletrônicos. Todos eles contêm várias substâncias, cheiros que são atrativos, sabores que são atrativos, não tem o cheiro do cigarro convencional, que é uma das principais repulsas, né? Nem todo mundo gosta do cheiro. E, além disso, ele tem vários sabores. E em todos os componentes do dispositivo eletrônico para fumar, ele contém a droga chamada nicotina, que é o que produz
que é o que produz a dependência. Então, por isso que a indústria do tabaco, ela se reinventa, porque aqueles mais antigos, vamos dizer, da nossa faixa etária, um pouco mais e um pouco mais velho do que eu, vamos dizer assim, a maioria dos fumantes, eles já estão com problemas gravíssimos e outros já não estão mais aqui. Qual é o grande foco? Qual é a indústria do tabaco está de olho em quê? Ela está de olho em pegar novas pessoas, e o público preferencial são crianças, jovens e adolescentes que estão iniciando. Por isso que eles colocam uns formatos diferentes para disfarçar, porque coloca dentro da bolsa e ninguém vai, se o pai ou a mãe não observar direitinho, ele não vai perceber o cheirinho que atrai, cheirinhos mais de 8.000 sabores, os formatos, tudo isso vamos dizer, é uma reinvenção. Uma reinvenção, é isso mesmo, né? Exatamente, para atrair esse público. Eu estava lendo aqui, enquanto a senhora falava, para complementar a informação, fiz uma pesquisa rápida aqui e mostra que o consumo do cigarro tradicional está diminuindo, tanto no Brasil quanto no mundo. Por exemplo, de maneira sintética, nos últimos 9 anos aqui no Brasil, houve uma queda de aproximadamente 30%, segundo as estatísticas, um pouquinho mais. No mundo, isso daqui também foi constatado. Cerca de 1 em cada 5 adultos em todo o mundo era fumante, não é? E esse número reduziu para 3, uma queda aí de aproximadamente 20%, talvez quase 30%, a depender do local, seguindo meio que uma média no Brasil. Em contrapartida, endossando aqui o que a senhora estava dizendo, o consumo de cigarros eletrônicos no Brasil tem aumentado, apesar de ser proibido. Há 2 anos, por exemplo, o indicador é de que quase 3 milhões de brasileiros consumiam cigarros eletrônicos de maneira regular. E é importante a gente reforçar aqui que a Anvisa proibiu isso daí desde 2009, né? E no final das contas, apesar de ilegal, ele ainda é bem presente, né? Nós temos uma resolução de 2009 que proíbe. A gente tem uma lei anterior que proíbe o uso, a lei antifumo, né? Que proíbe o uso do fumo como um todo. A lei que proíbe a questão do dispositivo eletrônico, a da Anvisa, ela é de 2009 e agora, em 2024, saiu a 855, que proíbe a comercialização, a distribuição, o consumo, a venda, a utilização em ambientes coletivos públicos ou privados fechados, que é proibido, mas... É proibido, é uma contravenção, mas as pessoas compram, têm acesso, compra pela internet, a gente tem informação, compra em shopping centers, compra na praia, em vários shows, onde tem aqueles grandes shows, é proibido, é um ambiente fechado. Se você tiver um ambiente que tiver um toldo, por exemplo, onde tem aqueles grandes shows, ele tem a entrada, mas ele tem tipo umas divisórias que separam. Ali é um ambiente fechado, e é coletivo e é proibido. Mas mesmo assim, as pessoas continuam consumindo. Por isso que exige com que a gente adote medidas de fiscalização, apreensão e uma maior fiscalização da Anvisa. E sobre isso a gente vem fazendo parceria, o programa estadual, com o Programa Municipal de Controle do Tabagismo, Vigilância Sanitária do Estado, Vigilância Sanitária do município de Maceió. Foi formado no final do ano um grande GT, com várias instituições, Ministério Público Estadual, Ministério Público do Trabalho, PROCON, Secretaria de Educação, Secretaria de Comunicação, Assessoria de Comunicação da Secretaria de Estado da Saúde e outros órgãos também, que a gente está numa gerência de doenças não transmissíveis, e aí tem esse grande grupo para que a gente trabalhe em cima dessas questões da fiscalização, e também a gente faça um trabalho de educação, trabalho de formação com donos de bares, restaurantes, hotéis, pousadas, faculdades, porque a gente tem faculdades, universidades, a gente tem informações de que as pessoas estão fumando
nas faculdades, nos barzinhos, em todos os lugares. A E questão é do cigarro proibido. eletrônico até tenta driblar essa proibição, né? Porque o camarada Isso. vem aqui, pega no bolso, bota aqui rapidinho, dá uma sopradinha aparentemente discreta e ele acha que não está cometendo um crime, né? Está cometendo, Delicado, né? Tá cometendo crime, sim, porque é um produto que ele é proibido a importação, é do material. Ele é importado, é proibida a comercialização, é proibida a distribuição, é proibido o uso. Mesmo camarada, não, estou aqui disfarçado. Como? Se você está num restaurante, você está numa masa, só porque não tem. E aí a grande sacada da indústria do tabaco. Está lá fechadinho. Não. Aí o cheiro não é o cheiro que incomoda o cigarro. Disfarça, né? Isso, disfarçadamente. Agora, graças a Deus, a gente tem aqui esse programa que, como a senhora já adiantou, abrange uma série de órgãos, de estruturas e de iniciativas para ajudar aquelas pessoas que passam a ter a consciência e tomam uma decisão. Não, eu preciso vencer esse inimigo. Eu preciso abandonar o vício, eu preciso ter liberdade de respirar puro e o direito de ter a minha saúde aqui em dia. Como é que funciona na prática o programa? Isso. Deixa eu só tentar colocar um pouquinho. São algumas frentes de trabalho que o Programa Estadual de Controle de Tabagismo, ele é uma rede nacional. Programa Nacional do Controle do Tabagismo, Programa Estadual e Programa Municipal de Controle do Tabagismo. Muito bom. Nós temos várias frentes. Uma delas, essa questão da fiscalização, é um trabalho que está se iniciando ainda, porque a gente está falando da questão da fiscalização, da abordagem, da necessidade de comunicação com esses órgãos para a gente ver a questão da fiscalização desses dispositivos eletrônicos, que eles são proibidos. Isso é uma linha. A outra é quem está doente, para a gente chegar nesses núcleos. Viu? Quem está doente, quem está com a dependência instalada, que quer parar de fumar, ele vai procurar um desses núcleos de atenção fumante e ele vai ser atendido. E a terceira linha a gente também está trabalhando nesses núcleos a questão da prevenção à iniciação ao uso do tabaco por crianças, jovens e adolescentes, fazendo parceria com as secretarias estaduais de educação e secretarias municipais e também com o programa Saúde na Escola. E aí, voltando, nós temos em Alagoas o programa implantado em 13 municípios e no município de Maceió nós temos seis unidades, 6 locais onde funcionam esses núcleos de atenção fumante. Então, aquele que quer parar de fumar, em Maceió ele pode buscar. Nós temos 2 unidades do estado onde o programa funciona, a Clínica Aprígio Vilela, lá no Benedito Bentes, a Clínica João Firem, ali no Jacintinho, nós temos no Hospital Universitário, nós temos no segundo centro, ali na Praça da Maravilha, né? Nós temos no Doutor Dídimo Otto, lá no Tabuleiro, e temos na unidade João Paulo II, no Jacintinho. E acho que daqui para o próximo mês vão ser instalados mais 2 núcleos, um em Guaxuma e outro lá no Prado. Esse dado que a senhora me passou é interessante, porque as estatísticas governamentais mostram uma redução no número de fumantes, Sim. ao passo que vocês estão tendo que aumentar a rede para o atendimento. Isso é um indicador de que as pessoas podem estar aderindo mais Sim. a essa ideia de fato, deixar para trás, jogar na fumaça, literalmente, essa dependência química, né? Sabe o que aconteceu? Foi bom você colocar isso. Sabe o que vem acontecendo? Como a gente vem fazendo muita divulgação, fazendo muita entrevista, vários eventos que a gente teve já como demanda desse GT de trabalho que a gente colocou, foram feitas ações de divulgação no período de prévia de carnaval. Nós mandamos, foi feito um material e foi distribuído com mais de, acho que 20, quase 30 municípios, onde foi divulgado todo esse material, foi entregue. E também uma série de entrevistas que foram dadas pelo Estado, não só por mim, mas também pela gerência
da área onde a gente está, que é a gerência de doenças não transmissíveis, que é a Rita Murta, que também fez. A gente também aqui está na companhia de uma técnica do programa, a Tâmara, que também deu várias entrevistas nesse período. Então, a gente vem fazendo um processo muito, vamos dizer assim, de divulgação constante, porque a gente sabe que não se faz o tabagismo, a gente não consegue reduzir essa prevalência, reduzir esse número, se a gente não fizer parceria com outras instituições e outros setores, porque é um problema muito grave, a gente tem que estar chamando essas instituições e a imprensa, a divulgação através da imprensa tem sido um parceiro muito forte para a gente nessa divulgação, tem sido muito bom. Acho que uma das questões é essa, de ter essa procura. Nós estamos tentando estruturar, porque o ideal é que a gente tenha, e a gente vai ter, não sei quando, mas o ideal é que cada município tem o programa implantado. Isso é extremamente necessário. Eu sempre coloco, às vezes eu me torno um pouco repetitivo, porque eu sempre coloco, por que o usuário de Maceió, se ele quiser, ele tem essas unidades que a gente colocou, que ele pode buscar. E por que um paciente, um usuário de lá do Alto Sertão, não pode ter esse direito, né? Que não tem. E a gente tem no que... município de Piranhas, sim, mas deveria ter. E a gente está estruturando também no município de Delmiro Gouveia. Já a equipe, porque é preciso uma equipe multiprofissional que está capacitada para acolher esse paciente. Não é um acolhimento, não uma simples consulta. É uma equipe multiprofissional capacitada para acolher, para receber esse paciente. Por quê? Quando ele diz, eu estou com essa dependência, estou passando mal, e ele procura a unidade, ele tem que receber esse acolhimento. Porque se você, não, estou precisando, vai, procura um núcleo, não, venha daqui a 3, 4 meses. A vontade passou, né? Tem que aproveitar a vontade. E o interessante é que, fazendo esse investimento, eu reduzo um possível gasto de atendimento de saúde com aquela pessoa no final das contas, né? Porque, inevitavelmente, em algum momento, o uso continuado do cigarro ou vai resultar numa morte direta, como por exemplo por uma parada cardíaca, ou ele vai, de alguma maneira, me levar à hospitalização, quer seja por um câncer, por uma insuficiência respiratória, um enfisema, enfim, qualquer efeito colateral desse uso, no final das contas, será cobrado também do cofre do município, né? E do próprio Estado. Exato. Você tocou numa questão crucial. Tem um gasto muito grande e a balança ela não fecha. É uma cifra, agora não me pergunto, mas é uma cifra enorme que se gasta com as doenças tabaco relacionadas. Tem os custos, o governo arrecada em torno de 8 bilhões e gasta 133 bilhões em saúde. Então, essa conta ela não fecha. Recebe do que é tarifado, dos produtos tarifados pelo uso, 8 bilhões. Então, é uma cifra muito grande. Agora, se fosse assim, se a gente conseguisse sensibilizar os nossos gestores para fazer essa associação. Você tem algumas perdas, é a questão financeira e é também a perda emocional, é aquela pessoa que está doente, que ela precisa se afastar, para fazer o tratamento de saúde, o acompanhamento, às vezes é o chefe da família que precisa se afastar. Então, tem as consequências, as perdas emocionais também, porque nem sempre as pessoas conseguem se libertar e fazer o tratamento de uma doença, de um tipo de câncer causado pelo próprio tabagismo, de uma doença cardíaca, de uma doença, um problema cerebral, um AVC, outro problema semelhante. Se a gente não tiver esse investimento, se os nossos gestores fossem mais sensíveis à nossa causa, ou a gente conseguisse divulgar mais e fizesse essa correlação, é melhor eu implantar o programa no meu município, porque o paciente meu, ele vai evitar, o próprio paciente vai evitar perdas, a família do paciente ter perdas, ter o afastamento do trabalho, ter as perdas emocionais e também ter a perda financeira. O quanto estados e municípios eles economizariam
nessa conta que não fecha. Agora, o que eu preciso fazer, já querendo parar de fumar, vou aproveitar aqui, seguir inclusive o script dessa publicação que tem esse tema. Você está querendo parar de fumar? Uma pergunta, né? E já traz aqui uma informação importante, é do Ministério da Saúde com o Instituto Nacional do Câncer. Já começa a pensar em parar, se você não estava pensando. Primeira coisa, ele me pergunta, está querendo parar de fumar? Mas como é que se consegue parar de fumar? E eu faço essas duas perguntas já complementando uma terceira. A pessoa que está com esse desejo, como é que ela faz para ir lá no núcleo? Só chegar, portas abertas? Isso, tem a demanda, geralmente é a demanda espontânea. O município começa a ofertar, ele começa a divulgar. Por exemplo, acho que a última unidade que implantou o programa foi a João Firman, ali no Jacintinho. Eles começaram a divulgar e começaram a fazer o cadastro. Hoje eles já fizeram o primeiro grupo, foi final de dezembro, eles já estão no segundo grupo e já tem lista de espera, porque começou a divulgar, as pessoas que começaram a fazer o tratamento. Multiplicam, né? Isso, os depoimentos são positivos, então a procura aumenta através da divulgação desses núcleos. Tem uma metodologia específica? Às vezes perguntam, será que eu vou receber aquele adesivozinho, tal, com nicotina? Como é que é? Veja só, ele procura a unidade se tiver o grupo aberto, já coloca ele, já insere ele no grupo. Ele vai ter esse acolhimento dessa equipe multiprofissional que vai recebê-lo, ele vai receber todas as informações, ele chega fumando, mas ali, dentre as discussões que ele vai ter, assim que ele é inserido no grupo, no primeiro mês ele tem sessões semanais, porque eles vão discutir porque ele fuma, porque ele quer parar de fumar, qual é o gatilho, e em cima disso vai ser feito um teste de Fagersto, que é o teste para saber o grau de dependência dele à nicotina. E a partir dali, caso ele precise, é disponibilizada a medicação, que é toda fornecida pelo SUS. Mas ele vai ter o acolhimento e essa equipe é quem vai fazer. A partir do grau de dependência, ele vai utilizar essa medicação a partir do grau de dependência. Há uma previsão desse período que ele fica lá? Sim, aí ele fica. Veja só, no primeiro mês, são 4, eles chamam o programa... 4 sessões estruturadas. No primeiro mês, as sessões são semanais, porque aí ele vai discutir as dificuldades que ele tem para parar de fumar e as estratégias que cada um tem, buscar saídas e dizer o dia se ele vai querer parar de forma abrupta ou se ele vai querer parar de forma, vamos dizer, eu fumo 30 cigarros, estabelecer um cronograma até parar de fumar. Mas ele é quem vai estabelecer isso. A partir do segundo mês, essas sessões, elas passam a ser quinzenais e a partir do terceiro mês uma sessão até completar. O tratamento todo ele é feito durante um ano, para que ele fique, caso ele precise. Por exemplo, quando o paciente ele para de fumar, geralmente ele começa a sentir o gosto, os sabores dos alimentos, então ele pode engordar, ele vai ter pode ter o apoio do nutricionista, ele pode ter o apoio do profissional, do psicólogo ou de outro. Então essa equipe está preparada para atendê-lo nessas condições. A gente também tem o tratamento, se o paciente não se ajustar, fazer o tratamento individual, mas a gente faz a opção, porque trabalhar com a questão do comportamento, né, que o tabagismo é uma doença associada ao comportamento. Eu fumo porque eu estou triste, eu fumo porque eu estou alegre, eu fumo. Então, são essas ações que são discutidas para essa mudança de comportamento. Às vezes, na própria discussão, tem paciente que para de fumar e não precisa nem utilizar a medicação. Então, dado muita ênfase na teoria, nas ações cognitivas comportamentais, o que associa o hábito de fumar a dependência. O que é que associa, o que a gente pode discutir, que estratégias para parar de fumar, sem ter que utilizar o que a gente chama de... É uma muleta, na verdade, né? É o amigo da onça, na verdade, o cigarro. Fantástico. O que eu fico mais feliz aqui é ver o entusiasmo que a dona Eunice conta tudo isso, porque a gente sente a credibilidade
e ver que há um grupo empenhado em ajudar essas pessoas que precisam de ajuda. Pode ser um amigo nosso, um familiar, pode ser você que está nos assistindo. O que importa é que, felizmente, existe essa estrutura e que você pode acessar isso não apenas de maneira gratuita, mas tendo a certeza de que os profissionais que ali estão comprometidos com a causa e são altamente qualificados. E mais que isso, que as suas necessidades, que as suas dificuldades vão ser compreendidas e também auxiliadas na medida do possível. Não a dificuldade, mas a pessoa que está chegando até ali. E eu vou facultar esse minutinho final aqui do nosso bate-papo, que passa rápido, né, dona Eunice? Para que a senhora dê um recado aí para a nossa audiência. Se preferir, pode falar direto aqui para a sua câmera. A palavra está contigo. Certo. Você disse que a gente fala com entusiasmo. Assim, não tem como você, enquanto profissional de saúde, você saber o quanto o cigarro, os malefícios que ele provoca, quantas vidas a gente perde, são parentes, são familiares, e você não se sensibilizar. E sabendo que ele provoca mais de 50 tipos de doenças, fora o câncer em todas as regiões do corpo, está associado ao uso do tabaco, e você ficar omisso. Por isso que eu realmente, não, a nossa equipe como um todo, e a gente consegue, porque as equipes, elas trabalham, por exemplo, a equipe, a última, essa que foi criada, o entusiasmo da equipe como um todo, porque sabe, você está salvando uma vida, você não salva uma vida, você salva uma família. Por isso que a gente está nessa luta, está convocando todo mundo, tentando sensibilizar os gestores para que a gente combata, reduza esse número, porque é muito difícil você enfrentar a indústria do tabaco com todas as tecnologias, como eles se reinventam, com a criação do dispositivo eletrônico, para o que eles colocam de sedução nesses dispositivos eletrônicos, a quantidade de nicotina para atrair os jovens, nossas crianças, proteger as gerações futuras. É por isso que a gente se empenha, entendeu, Warner? E fala com entusiasmo, porque a gente quer que aquele que continua, que ele consiga se libertar. Arranja outro amigo, vai conversar mesmo com um amigo de verdade. Núcleo, né? Isso, e procura um núcleo para parar de fumar. Você vai ser muito bem recebido por lá, pela dona Eunice, essa simpatia sempre aqui empenhada nessa causa, e por todos os profissionais que ali estão. Essa entrevista fica disponível também no nosso canal no YouTube. Obrigado pela sua companhia e até a próxima. Obrigada.